O relógio marcava 2 horas da manhã quando percebi que meus olhos começavam a pesar. O corpo já reclamava das horas acumuladas na boleia, mas eu sabia que não podia parar. Ainda restavam algumas boas horas até Belo Horizonte, e a estrada entre Araxá e a capital não era exatamente acolhedora. Aquela hora, o mundo parecia ter adormecido de vez. Não havia mais movimento. Nada além do som do motor roncando e dos pneus rolando sobre o asfalto irregular, cercado por uma escuridão espessa que engolia os contornos da paisagem. Os faróis do meu caminhão desenhavam um cone amarelado à frente, como se abrissem caminho por dentro de um túnel sem fim. Liguei o rádio para espantar o silêncio. Tocava alguma música sertaneja, uma daquelas que a gente nem presta atenção, mas que faz companhia. No entanto, em questão de segundos, o som começou a falhar. Primeiro, cortes curtos. Depois, um chiado áspero, como se algo interferisse no sinal. Como se o próprio ar ao redor tivesse se tornado pesado demais para o som passar. Girei o botão com impaciência. Nada. Só estática. O chiado parecia zombar de mim. Preferi desligar. O silêncio, por mais desconfortável que fosse, ainda era melhor do que aquele som perturbador. Só mais umas horinhas, Luiz, aguenta firme, murmurei, tentando me convencer de que o pior já tinha passado. Mas no fundo, algo me dizia que o pior ainda estava por vir. Eu conhecia aquele trecho da estrada. Todos os caminhoneiros conheciam. Aquele pedaço era famoso por acidentes graves, tombamentos inexplicáveis, e mais do que tudo, pela maldita curva 27. Alguns a chamavam de curva do sono, outros de curva da morte. Mas havia quem preferisse outro nome, mais sussurrado que dito: a curva maldita. Diziam que lá, alguns motoristas viam coisas. Pessoas que não estavam vivas. Sussurros no rádio. Sombras atravessando a pista. Outros só diziam que davam frio na espinha toda vez que passavam por ali, mesmo com o ar-condicionado desligado. Eu nunca dei muita bola para isso. Sempre fui pé no chão, prático. A estrada é dura, sim, mas tudo se explica com fadiga, imprudência ou má sorte. Até aquela noite. Foi logo depois da placa enferrujada, quase ilegível, que indicava a próxima curva. Um trecho sem iluminação alguma, cercado de mato alto, onde a neblina parece sempre estar um passo à frente dos faróis. E foi ali, exatamente ali, que eu a vi. Na beira da pista, quase engolida pela escuridão, havia uma figura. Uma mulher. Estava de pé, imóvel, como se o tempo tivesse congelado ao redor dela. Vestia um vestido branco, longo, encardido de terra e tempo. Os cabelos, negros e desgrenhados, cobriam grande parte do rosto. A cabeça dela estava abaixada, e um dos braços, esticado, fazia um gesto lento. Um pedido de carona. Quase uma súplica. Pisei mais fundo no freio por instinto. Meu coração disparou. Uma parte de mim quis seguir, acelerar e fingir que não tinha visto nada. Mas meus dedos vacilaram no volante. Meu pé hesitou. E algo dentro de mim, um impulso que não compreendi, me fez puxar o caminhão pro acostamento. A cabine ficou mergulhada num silêncio quase sólido, cortado apenas pelo tic-tac nervoso do pisca-alerta. Ela se aproximou sem pressa, como se soubesse que eu não iria embora. Abriu a porta com lentidão e entrou. Não disse uma palavra. Apenas sentou no banco do carona, com a cabeça ainda baixa, as mãos repousando no colo como se segurassem um lamento antigo. Eu respirei fundo, sentindo o ar frio entrar pelos pulmões. Um arrepio subiu pelas costas, mas ainda tentei manter a compostura. Moça, tá tudo bem com a senhora? Demorou alguns segundos para ela responder. Quando respondeu, sua voz parecia ter atravessado um véu. Estou indo para casa. A forma como ela disse isso, havia tristeza demais naquelas poucas palavras. Um peso invisível. Algo que eu não sabia explicar, mas que me fez engolir em seco. Casa? Mas, onde é sua casa? Aqui por perto. Ela não respondeu. O motor do caminhão parecia mais alto naquele silêncio forçado. O tempo havia mudado. O ar estava denso.
O trecho da estrada à frente parecia diferente. Mais escuro. Mais longo. E ali, com aquela mulher misteriosa sentada ao meu lado, eu senti que tinha entrado em um caminho do qual talvez não houvesse mais volta. O caminhão voltou a engatar na estrada, mas alguma coisa parecia errada. A direção estava mais pesada. O motor, que antes roncava com segurança, agora vibrava com um timbre estranho, irregular, como se ressoasse em um lugar oco. E o mais estranho, mesmo com o ar desligado, o banco do carona parecia emitir um frio incômodo, denso, que irradiava até minhas costelas. A mulher continuava em silêncio. Sentada ereta, sem olhar para mim, mãos sobre o colo, os dedos imóveis. Era como se estivesse em transe, ou então, como se estivesse carregando algo que não queria dividir. Meu instinto gritava para perguntar de novo, para entender quem ela era. Mas havia algo naquela presença que intimidava. Não era medo, exatamente. Era uma espécie de respeito involuntário. Como quando a gente entra numa igreja vazia à noite. Você não sabe o porquê, mas sente que não deve falar alto ali. Por fim, arrisquei. A senhora tá sozinha? Quer que eu leve até algum posto, alguma cidade? Ela não respondeu de imediato. A cabeça virou levemente para o lado da janela, como se observasse algo além da escuridão. Um reflexo? Uma lembrança? Eu estou indo para casa, repetiu ela, com a mesma voz lenta, apagada, como se cada palavra exigisse esforço para atravessar o tempo. Fiquei em silêncio por um momento. O frio aumentava. Meus dedos estavam úmidos no volante. E então, como se o mundo resolvesse conspirar contra o pouco de paz que restava, o rádio voltou a chiar. Mas dessa vez, não era estática comum. Havia algo por trás do chiado. Sons abafados. Como gritos. Como metal se retorcendo. Um impacto seco. Vidro quebrando. Que porra é essa? Murmurei, girando o botão do volume com urgência. Mas o chiado persistia, mesmo com o rádio desligado. E então, do nada, silêncio. Um silêncio tão absoluto que me fez perceber o quanto o som era importante para manter a sanidade. Foi aí que ela falou de novo. Mas agora, olhando diretamente para mim. Eu morri aqui. As palavras saíram baixas, mas cravaram fundo como pregos. Senti meu estômago virar. A mão tremeu no volante. Tentei desviar o olhar, fingir que não ouvi. Mas ela não parou. Um carro me atropelou. Eu estava tentando atravessar a estrada para pedir ajuda pro meu pai. Ele estava preso nas ferragens. E eu, corri. Ela então virou o rosto por completo. Os cabelos caíram como cortinas sendo abertas, revelando o que não deveria ser visto. Seus olhos eram totalmente brancos. Sem pupilas, sem cor, sem vida. Apenas um brilho leitoso, perturbador, que parecia enxergar através de mim. A pele era acinzentada, fria, quase translúcida. E por um instante, a luz do painel refletiu no rosto dela como em uma porcelana quebrada. Pisei no freio com força. O caminhão derrapou levemente e se estabilizou. Tremendo, encostei no acostamento e desliguei o motor. Tudo o que queria naquele momento era respirar. Ela me observava com um tipo de tristeza que doía. Não havia ódio. Não havia ameaça. Mas havia dor. Uma dor tão antiga que parecia ter sido costurada no tempo. Ninguém parou. Ninguém ajudou, disse ela, quase num sussurro. Levei alguns segundos até conseguir responder, com a garganta seca. E seu pai? Ela olhou para frente, como se revivesse a imagem que ainda aprendia ali. Ele morreu antes que eu conseguisse voltar. A ferragem atravessou o peito. Eu vi. Eu lembro. Mas ninguém mais lembra. Ninguém olha para mim. Passam direto. Como se eu fosse só o vento. Lentamente, ela estendeu a mão. Encostou no meu braço. A pele dela era gelada como o toque da madrugada no osso. Mas você parou. Eu sentia o coração bater na garganta. Você viu. Você me escutou. Isso te faz diferente. E então ela sorriu. Um sorriso que não era maligno, mas também não era humano.
Era como o último traço de luz antes da noite engolir o mundo. E naquele instante, ela desapareceu. Não piscou. Não correu. Não saiu pela porta. Simplesmente, sumiu. O banco do carona agora estava vazio. Mas um frio intenso permanecia. Olhei para o assento, confuso, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. E ali, sobre o couro escuro, havia algo que não estava ali antes. Um broche dourado, pequeno, reluzente mesmo na penumbra da cabine. Gravado nele, em letras delicadas, o nome: Aline. Senti minhas pernas falharem. Desci do caminhão com dificuldade. O ar da madrugada parecia mais pesado, mais úmido, quase impossível de ser respirado. E então vi, à beira da pista, entre o mato alto, quase escondida da estrada, uma cruz de madeira, envelhecida pelo tempo, coberta de musgo. Ajoelhei ali mesmo. Como se aquele lugar merecesse respeito. Ou perdão. Na cruz, havia uma foto desbotada presa com um plástico sujo. Mas mesmo com o tempo, eu soube. Era ela. Aline Campos. De 1989 a 2012. E eu a tinha visto. O sol da manhã tocava meu rosto quando estacionei novamente no acostamento, quase no mesmo ponto onde tudo havia acontecido. Era estranho ver aquele trecho da estrada sob a luz do dia. Sem a escuridão para esconder suas feridas, ele parecia ainda mais triste. O mato alto crescia sem controle. Pneus carecas jogados no barranco, latas de cerveja amassadas e uma cruz, agora claramente visível, como se o tempo não quisesse escondê-la de novo. Naquela manhã de domingo, o céu estava limpo, mas dentro de mim o tempo era outro. Havia um nevoeiro instalado entre a cabeça e o peito. Um peso. Algo que eu não conseguia nomear. Desci do caminhão devagar, com um buquê simples de flores na mão. Não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo. Não era como se conhecesse a moça. Mas havia algo naquele encontro que me despedaçou por dentro, como se eu tivesse herdado parte da dor dela sem querer. Aproximei-me da cruz. O som dos pneus dos carros passando ao longe parecia abafado. O mundo, de alguma forma, tinha ficado mais distante ali. A foto estava ainda mais apagada com a luz forte. Mas eu lembrava do rosto. Dos olhos brancos. Do sorriso triste. Era ela. Sem dúvida alguma. Ajoelhei-me. Aline. Falei baixo, como se estivesse com medo de interromper algo. Eu não sei se isso importa. Mas, eu voltei. Coloquei as flores aos pés da cruz. Tremia um pouco, como se o frio da noite anterior ainda estivesse entranhado na pele. Foi então que escutei. Um som leve, mas distinto. Passos sobre folhas secas. Virei o rosto rápido, com o coração disparado, mas não havia ninguém. Apenas o campo ralo, o mato balançando com o vento. Mesmo assim, meu corpo inteiro enrijeceu. A sensação de estar sendo observado era sufocante. Engoli seco e me levantei. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Sinto mesmo. As palavras saíram fracas, vacilantes. E ao dizê-las, algo mudou. O ar pareceu se aquietar. Os galhos pararam de render. O mundo ficou silencioso demais. De repente, como se surgisse das sombras da minha memória, lembrei de algo que ela havia dito. Asterisco ninguém para. Ninguém vê asterisco naquela hora. Essas palavras pareciam apenas um desabafo, um lamento de quem ficou presa no tempo. Mas agora, sob o sol, elas voltavam com outro peso. Talvez ela estivesse tentando me dizer mais do que parecia. Talvez alguém não quisesse que ela fosse vista. Voltei para o caminhão em silêncio, mas com o coração inquieto. Liguei o motor. Coloquei o broche no painel, ao lado do rádio. Na primeira curva, o rádio chiou. Mas o chiado não era como antes. Era mais sutil. Como uma voz abafada. Como alguém tentando dizer meu nome de muito longe, debaixo d'água. Luiz. Engoli em seco. E segui dirigindo, tentando convencer a mim mesmo de que tudo aquilo fazia parte de algum tipo de cansaço extremo. Uma alucinação, um estalo qualquer da mente exausta. Mas o chiado não parou.
Nem o frio no banco do carona. Nem aquela sensação de que eu havia cruzado uma linha invisível, e que agora havia algo caminhando comigo. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida. Mas ela já não era a mesma. Dormia mal. Acordava suando, com a imagem de Aline me chamando de dentro do acostamento. Algumas vezes, sonhava com o momento do acidente, como se estivesse lá, mas não no caminhão, e sim no carro que a atropelou. Em uma das madrugadas, acordei com o rádio do caminhão ligado sozinho. O broche no painel brilhava com uma intensidade quase metálica, como se absorvesse luz do escuro. E então, comecei a investigar. Fui até a delegacia de trânsito da região. Pedi acesso a arquivos antigos. Relatórios de acidentes na BR entre Araxá e Belo Horizonte. Gente morta, ferida, desaparecida. E lá estava o registro. Asterisco acidente fatal. Colisão entre 2 veículos. Vítimas: Adilson Campos e Aline Campos. Ano: 2012. Asterisco Aline tentava atravessar a pista. Foi atingida por um carro em alta velocidade. O motorista fugiu. Não prestou socorro. O pai dela, Adilson, ficou preso às ferragens por quase 1 hora. Quando encontraram os corpos, Aline já estava morta a metros do carro. Tinha deixado marcas na terra, arrastando-se, tentando pedir ajuda. Mas ninguém parou. Ninguém viu. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Ela não estava apenas vagando. Ela estava esperando justiça. Ou vingança. Ou talvez, ambas. A noite caiu pesada sobre a rodovia. Mais uma vez, eu segui a viagem, mas agora com um propósito diferente. O rádio, mesmo desligado, rangia como se algo vivesse nos fios. O broche da Aline continuava no painel, intocado desde a última vez, mas parecia mais quente ao toque. Como se tivesse memória. Como se quisesse dizer algo. Eu já não evitava mais a curva. Eu a procurava. Queria entender por que ela apareceu para mim. Por que agora? E por que a sensação de ser observado nunca mais foi embora. Nos dias anteriores, tudo parecia sussurrar segredos que eu ainda não conseguia decifrar. Um borrão de sombra no retrovisor, que desaparecia ao olhar direto. Um vulto branco à margem da estrada, que piscava entre os postes como se não pertencesse ao tempo. Um sussurro no ouvido, sempre à mesma hora da madrugada. Asterisco volta. Asterisco naquela noite, parei o caminhão antes mesmo de chegar à curva. Desci com a lanterna na mão e o coração batendo como tambor de guerra. A cruz estava lá. As flores murchas, o chão úmido ao redor. Mas havia algo novo. Algo que me fez prender a respiração. Alguém, ou algo, havia riscado palavras na madeira da cruz. Com letras trêmulas, como feitas por mãos cansadas, ele ainda está vivo. A luz da lanterna tremeu junto com a minha mão. Me afastei um passo. Quem escreveu isso? Murmurei para o escuro. A noite, porém, não respondeu. Mas o mato sim. Galhos quebrando. Passos. Respiração. Me virei de supetão. O feixe de luz dançou sobre o mato alto. Nenhuma figura, mas o som estava ali. Aline? O vento parou. A estrada se calou. E então, a mesma voz. De antes. Quase um lamento. Luiz, ele fugiu. Virei o rosto. Ela estava ali. A mulher de branco. Cabelos longos, pingando umidade. A pele ainda fria, os olhos ainda brancos. Mas havia algo diferente agora. Algo mais denso no olhar. Não era só tristeza. Era ira. Quem? Quem fugiu? Quem era ele? Ela não respondeu com palavras. Apenas ergueu o braço e apontou para o fim da estrada, em direção à cidade. E antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, sumiu de novo, deixando o ar mais pesado, o tempo mais lento, e meu corpo inteiro tremendo. Voltei para o caminhão, mas antes de abrir a porta, vi algo jogado no chão, bem aos pés do pneu dianteiro. Um envelope. Sem remetente. Apenas meu nome rabiscado à mão. Luiz Almeida. Dentro, uma única folha amarelada, dobrada ao meio.
Era uma cópia antiga, envelhecida pelo tempo, de um boletim de ocorrência. As palavras borradas pelo tempo ainda eram legíveis. Asterisco condutor, Ricardo Leal. Veículo, Santana Prata, placa MTW 7912. Crime, omissão de socorro, fuga do local do acidente. Asterisco senti a pressão nos pulmões sumir por um instante. Ela tinha me dado um nome. Um rosto para a covardia. Ricardo Leal. Aquele nome não me dizia nada. Mas o destino o havia deixado nas minhas mãos. Naquela noite, não consegui mais dirigir. Estacionei em um posto na beira da estrada e fiquei ali dentro do caminhão, o envelope no colo, o rádio chiando baixinho como se Aline estivesse cochichando do além. E enquanto os minutos escorriam devagar, fechei os olhos. Mas dormir, eu não dormi. Porque foi ali, naquela madrugada, que tive o primeiro pesadelo. Estava dentro do carro que atropelava Aline. Sentia o volante vibrar, os faróis banharem a figura dela atravessando a pista. Mas eu não freava. Acelerava. Ouvi o som do impacto. Vi o corpo sendo lançado, os olhos brancos me encarando em câmera lenta. E depois disso, o silêncio. Acordei com um grito preso na garganta. O rádio repetia meu nome, distorcido, como um eco. Luiz. 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 Algo estava me puxando cada vez mais para dentro daquela tragédia. E eu sabia. Só havia uma maneira de sair disso. Encontrar Ricardo. A semana seguinte foi um turbilhão. Anotei cada detalhe do boletim de ocorrência. Cruzei nomes, placas, datas, e acionei todos os contatos possíveis. Amigos da estrada, despachantes, até um velho conhecido da polícia rodoviária. Não demorou para descobrir que Ricardo Leal vivia a poucos quilômetros de Belo Horizonte, em um bairro afastado e tranquilo, onde ninguém imaginaria que um fantasma o caçava todas as noites. Dirigi até lá numa manhã nublada, o broche de Aline ainda no painel, como se me guiasse. O portão da casa dele estava enferrujado, parcialmente coberto por trepadeiras secas. Toquei a campainha. Nada. Bati no portão. Silêncio. Quando já me virava para ir embora, uma voz rouca soou da janela. Quem é? Luiz. Caminhoneiro. Preciso falar com o senhor. É sobre 2012. A pausa que se seguiu foi como um silêncio dentro de outro silêncio. A porta se abriu devagar, e lá estava ele. Um homem magro, com olheiras profundas, a barba grisalha e o olhar de quem carrega uma sentença invisível. Algo em sua expressão me disse que ele já sabia. Entra, disse, sem emoção. A sala era escura, abafada. Cortinas sempre fechadas. Paredes nuas. Um velho rádio de pilha chiava baixo em cima da estante. Por um momento, aquele chiado me deu calafrios. Sentamos frente a frente. Eu tirei o broche do bolso e coloquei sobre a mesa. Ele nem precisou perguntar o que era. Ficou olhando fixamente para o objeto, sem coragem de tocá-lo. Você viu ela, não é? Ele murmurou. Confirmei com a cabeça. As palavras não saíam. O ar parecia denso ali dentro, como se Aline estivesse presente. Ela aparece para quem para, ele disse, com os olhos marejando. Eu nunca parei. Nem naquela noite. Nem depois. Achei que, se eu esquecesse, tudo sumiria. Ela não quer vingança, Ricardo. Ela quer ser lembrada. Ele finalmente pegou o broche com as pontas dos dedos. Uma lágrima caiu sobre a mesa. Eu a vi. Por um instante, eu a vi no farol. Ela estava correndo. Gritando. Mas eu pensei só em mim. Em sair dali. Fui embora como um covarde. E desde então, eu nunca mais dormi. Ela aparece, às vezes no espelho, às vezes no rádio, como se esperasse eu ter coragem. Ficamos em silêncio. Do rádio, um chiado se intensificou. E então, entre a estática, uma voz. Baixinha, quase sussurrada. Obrigada, Luiz. Ricardo ouviu também. Seus olhos se arregalaram. Tentou levantar, mas parecia colado à cadeira. Está acontecendo de novo, sussurrou. A luz da sala piscou.
Um vento frio varreu o ambiente, mesmo com janelas fechadas. E então, à porta da cozinha, a figura apareceu. Aline. Com o vestido sujo de terra. Com os cabelos longos, molhados. Mas dessa vez, o rosto estava sereno. E os olhos estavam normais. Ela caminhou até Ricardo sem pressa. Ele chorava baixinho, sem conseguir encará-la. Ela se abaixou, colocou o broche na mão dele, e disse apenas: "Agora você me viu." Então, desapareceu. Como se tivesse evaporado na luz que entrou pela janela. O rádio silenciou. O vento cessou. E pela primeira vez em anos, Ricardo chorou em paz. Saí daquela casa sem dizer mais nada. Entendi que meu papel ali havia terminado. Eu não era o herói. Era apenas o único que teve coragem de parar. Na viagem de volta, a estrada parecia diferente. O céu mais claro. O trecho da curva 27, mais leve. Na beira da pista, não vi mais Aline. Mas vi a cruz de madeira reformada. Limpa. Com flores novas. E um pequeno detalhe a mais. Um broche dourado preso ao centro da cruz, refletindo o sol da manhã. Parei o caminhão por um instante. Fiquei olhando. E juro, por um breve segundo, vi a silhueta de Aline no campo, sorrindo. Não para mim, mas para o mundo. Como quem finalmente descansa. E toda vez que passo por ali, o rádio continua a chiar. Mas agora, o som não assusta. Ele consola. É o som de alguém dizendo: "Obrigada por parar." Toda vez que meus pneus roçavam o asfalto molhado da estrada que corta a Serra do Mar, um arrepio se erguia do fundo da minha espinha, como se algo ancestral reconhecesse o perigo antes de mim. Não era apenas o medo racional das curvas estreitas, dos precipícios invisíveis cobertos por névoa. Era algo mais, como se a serra respirasse. Naquela noite, o céu parecia costurado por nuvens pesadas e paradas, como uma mortalha esquecida. A chuva fina misturava-se com uma neblina tão espessa que meus faróis mal conseguiam cortar 2 metros adiante. A estrada desaparecia logo à frente, como se eu dirigisse rumo ao nada. Meu caminhão resfolegava como um animal velho e cansado, cada mudança de marcha acompanhada por um ruído metálico que se perdia na solidão da serra. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos pneus deslizando no asfalto úmido e pelo lamento agudo do vento, que parecia circular entre as árvores como um sussurro de aviso. Lembrei das histórias. Tem coisa naquela serra que não é deste mundo, diziam os antigos nos postos de beira de estrada, entre goles de café ralo e cigarros esquecidos no canto da boca. De noite, a serra chama. Mas nem todo mundo volta. Ri comigo mesmo, tentando afastar o desconforto. Era superstição. Lenda de caminhoneiro. Só isso. Então ouvi. Um estalo seco. Alto. À esquerda, dentro do mato fechado. Como se um galho grosso tivesse se partido sob um peso considerável. Deve ter sido bicho. Murmurei, engolindo seco, tentando acreditar nas minhas próprias palavras. Mas o som veio de novo. Mais forte. Um arrastar lento, grave, como algo que não estava apenas andando, estava observando. O rádio começou a chiar do nada. Estática pura. E então os faróis oscilaram. Uma piscada breve, mas suficiente para acelerar meu coração. Olhei para o retrovisor. Nada. Depois, uma sombra. Algo grande, alto demais para ser pessoa, passou correndo atrás do caminhão. Rápido demais. Meu peito se apertou. As mãos suaram no volante. Foi quando eu vi. Aqueles olhos. 2 pontos vermelhos em meio à escuridão da mata, estáticos. Como brasas acesas dentro de uma criatura que não deveria existir. Não, não pode ser. A frase escapou dos meus lábios sem que eu percebesse. E mesmo assim, ali dentro, eu sabia. Não era imaginação. Aquilo me olhava. E então, o som. Um uivo. Longo, profundo, vindo das entranhas da serra. Mas não era de lobo. Nem de cachorro. Era algo errado. Instintivo. Primitivo. Como se a floresta gritasse através da garganta daquela coisa.
As mãos trêmulas buscaram o câmbio. Engatei a marcha com dificuldade e acelerei. A serra parecia se fechar ao meu redor, os galhos retorcidos formando arcos sobre a estrada como garras querendo me alcançar. E atrás de mim, no retrovisor, o vulto corria. Alto, peludo, inumano. O bicho da serra havia acordado. A estrada parecia mais estreita. Como se a própria serra quisesse me engolir. O motor do caminhão urrava, forçado ao limite, enquanto o velocímetro subia. Mas não importava a velocidade. O vulto atrás de mim permanecia à mesma distância, correndo como se não obedecesse às leis da física. Pelos espelhos laterais, vi o brilho intermitente daqueles olhos vermelhos. Eles não piscavam. Não se afastavam. Apenas me fitavam, como se saboreassem o meu medo. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir o motor. A cada curva, o caminhão ameaçava deslizar. A neblina parecia mais densa, como um manto vivo, sufocando a luz dos faróis, apagando os contornos do mundo ao meu redor. Foi quando senti o primeiro impacto. Um som surdo, metálico, na lateral direita da carroceria. O caminhão balançou como se tivesse sido atingido por um touro furioso. Meu Deus! Murmurei, trincando os dentes. O retrovisor tremia. Eu sabia. Ele estava tentando me tirar da estrada. A próxima curva chegou como uma armadilha. Precisei reduzir, ou o caminhão voaria ribanceira abaixo. E nesse momento de fraqueza, ele apareceu. Na margem esquerda da pista, surgiu, inteiro. Alto como 2,5 metros. Pelos grossos e encharcados pela neblina, garras que reluziam à luz intermitente, e um focinho alongado, grotesco. Era uma mistura entre fera e homem, com músculos saltando sob a pele escura, os olhos brilhando como carvões em brasa. E então, ele uivou de novo. Mas dessa vez, o som não ecoou apenas pelos meus ouvidos, ele pareceu vibrar dentro do meu peito, como se aquela criatura tivesse invadido meu corpo apenas pelo som. Segurei firme o volante. O caminhão derrapou, as rodas deslizando por centímetros que pareciam eternos. Consegui controlar. Mas ele estava mais perto. Com um salto impossível, o bicho subiu na traseira da carroceria. Senti o peso. A suspensão gritou. E logo depois, o som. As garras arranhando o teto da cabine. Rasgos longos. Agudos. Como se estivesse testando a resistência da estrutura, ou apenas se divertindo com o meu pavor. Meu Deus, me ajuda! Sussurrei, sem voz. Olhei para o crucifixo pendurado no espelho retrovisor. A corrente balançava com a trepidação, e a pequena cruz de metal reluzia brevemente sob o clarão de um relâmpago que cortou o céu. E então veio o grito. Não era uivo. Não era rugido. Era um grito de dor, de raiva, de fúria. Algo primal, vindo do fundo da garganta daquela aberração. O teto da cabine cedeu com um estalo seco. Um pedaço se dobrou, e uma garra atravessou o metal, roçando o tecido do banco do passageiro. Aquilo estava entrando. O horror absoluto tomou conta de mim. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, sem que eu percebesse. Eu tremia. Eu já não dirigia por controle. Eu apenas me agarrava à vida como um homem à beira do abismo. Foi nesse momento, no meio do caos, que gritei com todas as forças. Em nome de Deus, afasta-te. Vai embora. Você não me leva. Você não me leva. O céu respondeu com um trovão tão violento que a cabine se iluminou por completo. Por um segundo, só um segundo, tudo ficou branco. E então, silêncio. O peso sumiu. As garras cessaram. O caminhão seguiu sozinho pela estrada úmida e vazia. O rádio, antes estático, agora morto. A estrada, silenciosa. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Tinha acontecido. E o pior ainda estava por vir. Horas haviam se passado desde o ocorrido. Ou pelo menos era o que meu corpo dizia. As mãos continuavam trêmulas, como se os nervos ainda estivessem tentando compreender que, de alguma forma, eu sobrevivi. O caminhão já descia os últimos trechos da serra. A neblina persistia, mas agora era fina,
como uma cortina que se desfazia lentamente. O céu, antes coberto de nuvens densas, começava a clarear com um tom esverdeado e doentio, como se até o nascer do dia se recusasse a ser bonito naquele lugar. Estacionei no primeiro posto que encontrei. Era simples, isolado, com uma placa enferrujada balançando ao vento e uma luz amarela pendurada sob um beiral que rangia baixinho. O lugar parecia tão cansado quanto eu. Desci cambaleando, os joelhos quase cedendo. Senti o ar frio bater no rosto suado. Respirei fundo. Mas foi só quando me afastei do caminhão que percebi. A lateral estava arranhada. Não como se tivesse batido em um galho ou raspado em algum mato. Eram cortes profundos. 3, paralelos, longos, que atravessavam a lataria como se tivessem sido feitos por navalhas gigantes. Segui andando ao redor da carroceria. E ali, no teto da cabine, os vincos do terror eram ainda mais evidentes. O metal havia cedido em alguns pontos. Estava afundado, riscado, marcado. Toquei um dos sulcos com a ponta dos dedos. Era real. Frio. Cortante. Engoli em seco. Você cruzou a serra essa noite? Perguntou uma voz atrás de mim. Me virei devagar. Um frentista magro, de cabelo ralo e rosto pálido, me observava com os olhos arregalados. Cruzei, respondi, rouco. Por quê? Ele hesitou, olhou ao redor como se temesse que alguém ouvisse. Hoje é lua cheia. E teve gente dizendo que escutou coisa estranha vindo da serra. Um uivo. Forte. Prolongado. Um som que ninguém quis comentar em voz alta. Disseram que era o bicho da serra. Aquela expressão me atravessou como uma lança. O bicho da serra. Não era mais apenas lenda, não para mim. Tinha forma. Tinha cheiro. Tinha peso. Se é corajoso, ou muito sortudo, completou o frentista, dando 2 passos para trás, como se meu contato com a criatura fosse contagioso. Eu não respondi. Apenas entrei na loja do posto, sentei em uma cadeira de plástico no canto e pedi um café bem forte. Enquanto esperava, olhei para o vidro da janela. Nele, o reflexo do meu rosto estava distorcido, pálido, com os olhos fundos e vermelhos. Mas havia algo mais. Por um instante, apenas por um instante, juro que vi algo se movendo atrás de mim. No reflexo, um vulto. Como se a coisa tivesse me seguido até ali. Me virei com um tranco. Nada. Mas o silêncio me pareceu pesado demais. E então entendi. Aquela estrada não terminava na serra. O que eu havia carregado naquela noite ainda estava comigo. A noite chegou antes do esperado, como se a própria serra tentasse me manter sob seu domínio. Eu deixara o posto longe para buscar repouso em uma pousada modesta, mas mesmo entre 4 paredes sentei-me à beira da cama, sentindo o corpo latejar como se carregasse cicatrizes vivas. Cada músculo tremia de tensão, como se tivesse participado de uma batalha contra algo impossível de existir. A lâmpada do quarto era fraca, lançando sombras distorcidas contra a parede. Eu via o vulto nos cantos do meu olhar, uma mancha escura que se movia sem que eu fosse capaz de entendê-la. Pensei em ligar a televisão para quebrar o silêncio, mas a ideia de perder o controle do que via me fez desistir. O quarto me parecia uma cela. Cada respiração ecoava como um grito, lembrando-me de que o perigo não terminara na estrada. Peguei meu celular, mas a tela só mostrava sem sinal. Era como se a serra houvesse engolido não apenas a estrada, mas também qualquer conexão com o mundo lá fora. Nada além daquele quarto e do medo que pulsava em minhas veias. Resolvi então sair para tomar ar, mesmo sabendo que a neblina noturna e o chão encharcado me tornavam vulnerável. Atravessei o corredor, o ranger dos meus passos se misturando ao som das folhas batendo contra a janela. Abri a porta e dei de cara com um vento frio que vinha da montanha. O corredor estava vazio, mas senti algo. Um aroma forte, úmido, de terra revolvida, como se algo tivesse passado apressado por ali. Um arrepio me percorreu a espinha. Cheguei ao pátio da pousada, um pequeno espaço de pedras irregulares e plantas que pareciam retorcidas pela umidade. Ergui o olhar na direção das árvores que margeavam o caminho até a estrada, mas não vi nada.
Só a neblina se movendo como se fosse feita de fumaça viva. Ainda assim, escutei um sopro distante, como se alguém respirasse lentamente ali, observando. Estou ficando louco, murmurei, dando alguns passos hesitantes. Foi então que vi as marcas. No chão úmido, havia pegadas profundas, esmagando as pedras e revolvendo a terra. Eram trilhas largas, com arranhões que lembravam garras, marcando um caminho que ia até o muro baixo de pedra e parecia se estender para além, rumo à serra. Meu coração afundou. A criatura não dormia. Ela estava ligada ao lugar, pronta para atacar de novo a qualquer momento. Aproximei-me com cuidado, deixando o coração pulsar tão alto que parecia explodir meu peito. Coloquei a mão sobre a primeira pegada. A terra ainda estava úmida, como se eu tivesse molhado com água quente. Levantei o olhar para as encostas sombreadas pela lua e tentei engolir o medo. Era impossível negar. O bicho da serra me seguirá até ali. Voltei para dentro da pousada correndo, sentindo cada batida do coração como um tambor. Fechei a porta com força, encostando-me ao batente, ofegante. O corredor continuava vazio, mas senti uma presença atrás de mim. Virei-me num relance e vi, no reflexo de um espelho quebrado, a sombra de algo peludo se aproximando lentamente. Não era minha imaginação. Havia um vulto que não pertencia àquele mundo. Antes que eu pudesse reagir, a fechadura clicou. Tentei correr, mas o corpo negou. A porta se abriu devagar, revelando o homem da recepção, com o olhar mais branco do que a própria neblina lá fora. Não deveria estar aqui sozinho à noite, disse ele, a voz trêmula. Coisas estranhas acontecem neste lugar. Melhor você voltar para o quarto. Não respondi. Abaixei a cabeça, tentando entender se ele falava da criatura ou de mim. Ele se afastou rápido, como se tivesse medo de olhar para trás. Tranquei a porta do quarto assim que pisei lá dentro, sentindo um alívio momentâneo, mas o quarto não proporcionava segurança. As sombras nas paredes se esticavam, assumindo formas de presas e patas, como se quisessem invadir o espaço onde eu tentava me proteger. Liguei a luz e caminhei até a janela. Olhei para fora, buscando qualquer sinal do rastro gelado que sentirá no pátio. Mas a neblina era pura e nada translúcido, ocultando a estrada, as árvores, tudo. Foi então que percebi algo até ali despercebido. Na esquina da janela, sobre o parapeito, jaziam pequenos pedaços de matéria orgânica, arranhões de terra misturados a fios grossos de pelo molhado. Eu não sabia se era parte de algum animal menor, mas meu instinto gritava que era fragmento da mesma criatura que me atacara na serra. De volta à cama, sentei-me, o rosto enterrado nas mãos, sentindo a respiração acelerar. Busquei forças para me recompor, mas as imagens vinham à mente como flashes intermináveis. O corpo dele, altivo e devastador. As garras trespassando o metal do caminhão, o uivo que pareceu perfurar minha alma. E ainda assim, havia algo mais. Um olhar que me fitava com inteligência, como se a fera entendesse quem eu era e por que eu precisará continuar vivo. Resolvi não dormir. Desci até o banheiro, lavei o rosto com água gelada e, olhando meu reflexo no espelho, vi os olhos fundos, vermelhos e febris. Era o mesmo olhar de pavor que tinha percebido no espelho da loja do posto. Aquele olhar não pertencia àquele homem. Pertencia ao caminhoneiro que descobrira que algumas lendas eram reais demais. Puxei do bolso o crucifixo que pendurara junto ao retrovisor do caminhão. Segurei-o firme, sentindo o peso frio do metal. Talvez fosse apenas superstição, mas era a única coisa que tinha para lutar contra o mal. Voltei para o quarto e sentei-me na cama, as mãos apertando a cruz, como se pudesse transformar a madeira e o metal num escudo contra a noite. Lá fora, a escuridão parecia rir. O vento uivava entre as frestas da janela, sussurrando que o bicho da serra não descansava e que eu também não dormiria. Porque ali, naquele quarto solitário à beira da serra, o rastro sangrento de garras e uivos ainda pulsava, e eu sabia que, quando a lua voltasse a brilhar alta no céu, a criatura voltaria a caminhar em minha direção, faminta pelo medo que eu alimentava. A madrugada se arrastava lenta, um manto pesado de silêncio e escuridão que parecia se estender até o infinito.
Eu não fechava os olhos. O quarto, antes apenas opressivo, tornará-se uma prisão onde cada sombra me observava com olhos invisíveis. A noite me roubara o sono, deixando apenas a angústia viva, uma presença palpável que se instalara junto a mim. Quando finalmente o relógio marcou as primeiras horas, decidi que não podia ficar ali mais tempo. O medo, embora paralisante, me impulsionava. Precisava sair daquela pousada e cruzar a Serra do Mar antes que o sol se levantasse, antes que a escuridão se tornasse definitiva. Arrumei minha mochila com mãos trêmulas, guardando o crucifixo com cuidado. O metal frio era o único elo que me ligava à esperança, uma proteção quase simbólica contra o que eu sentia rondar. Antes de sair, olhei pela janela. A neblina ainda envolvia tudo como um véu opaco. A serra parecia uma fortaleza impenetrável, um labirinto escuro onde o tempo e o espaço se perdiam. Ao fechar a porta do quarto, ouvi um som seco, um estalo que me congelou a espinha. Virei devagar e vi, refletido no espelho do corredor, um vulto alongado e peludo desaparecendo na penumbra. Meu coração acelerou em um ritmo descompassado, mas precisei avançar. No caminho para o portão da pousada, o ar tornou-se mais frio, quase cortante. Um silêncio absoluto reinava, apenas interrompido pelo som irregular dos meus passos e da respiração ofegante. Senti um peso invisível sobre meus ombros, como se a própria escuridão estivesse tentando me puxar para trás. Quando alcancei o caminhão, minha alma parecia prestes a explodir. A máquina, ainda com a lataria arranhada e marcas de garras profundas, me lembrava que não era apenas uma viagem, era uma luta pela sobrevivência. Subi na cabine, sentindo o assento duro sob meu corpo cansado. Liguei o motor. O som do motor cortou o silêncio pesado como uma lâmina. Engatei a primeira marcha, e o caminhão avançou devagar, os pneus rangendo contra o asfalto molhado. Cada curva da serra era uma ameaça, um desafio onde o medo se materializava em sombras que pareciam saltar das árvores. Logo atrás de mim, ouvi o som familiar e aterrorizante. Um uivo rouco e feroz que reverberava entre as montanhas. O bicho da serra estava lá, acompanhando cada movimento, caçando meu desespero. Meu corpo inteiro estava tenso, mãos firmes no volante, olhos fixos na estrada que parecia se estender para o abismo. O volante trepidava sob minhas mãos enquanto o animal avançava na mesma velocidade, suas garras arranhando o teto do caminhão, sua respiração quente quase tocando meu pescoço. Vai embora! Gritei, puxando o crucifixo para fora. Vai embora, criatura! Pelo amor de Deus, some! A resposta foi um rugido ensurdecedor que sacudiu a noite e o caminhão, seguido por um impacto brutal que me jogou contra o banco. O guarda-reio tremia sob a força do choque, e o coração parecia querer saltar do peito. Pisando fundo no acelerador, tomei a última curva da serra. A adrenalina explodiu em minhas veias, cegando-me para o perigo. O mundo parecia se estreitar até o ponto único da estrada, onde só existia eu, o caminhão e a fera implacável. Então, de repente, o trovão rasgou o céu, e um clarão de relâmpago iluminou tudo. No instante que a luz desapareceu, senti o peso sumir do teto, e o silêncio absoluto me envolveu como um manto. Eu tinha vencido aquela noite. Mas não havia sido um triunfo. Era só a trégua de alguém que sobreviveu, carregando cicatrizes invisíveis, o medo gravado na alma, e a certeza de que o bicho da serra nunca me abandonaria. Cheguei ao posto de gasolina, exausto, mãos tremendo no volante. Olhei para a lataria, arranhada, marcada por garras que pareciam ter atravessado o metal. O frentista me olhou, olhos arregalados. Você cruzou a serra essa noite? Perguntou, a voz baixa. Cruzei, respondi, a garganta seca. Hoje é lua cheia. Teve gente que jurou ter ouvido o bicho da serra uivando por lá. Senti um arrepio profundo. Aquela seria a última vez que eu cruzaria a serra à noite. Porque algumas coisas, pensei, não são feitas para serem enfrentadas. São feitas para serem temidas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários.
Até a próxima!